é caracterizado de acordo com seu site por ser uma ferramenta de Enterprise Container Magnet multiplataforma Linux, Mac e Windows. O código aberto do software SEM, isto é, Gestão de Conteúdo Empresarial, são identificadas pelas empresas que os desenvolvem com solução GED. Na prática, de fato, não existem entidades oficiais que definam as siglas SM e GED. Designa produtos ou serviços provenientes destas soluções e não há diferença entre os termos, pois não existem regras que de fato diferenciem os GED e os SM, conforme destaca o portal GED. O Nuxio possui uma gama de produtos e pacotes de instalação para gestão de informação que permite síntese, difundir, armazenar, arquivar, compartilhar, buscar, pesquisar, produzir e gerenciar informação independentemente do formato, suporte, apesar das diversas funcionalidades disponibilizadas pela ferramenta, com o foco desde o trabalho que se dá ao módulo do Nuxio do documento magnético, neste que será analisada as funções de produção, classificação, avaliação dos documentos. Com relação aos metadados apontados, afirma-se sobre a ótica da arquivística que o campo da natureza equivale à tipologia documental, já o campo do assunto equivale à classe, subclasse e pesquisas equivalentes no grupo e subgrupos de documento, além dos metadados apresentados. A opção modificadas dos conjuntos que define também a versão, desde bem como permite salvar documentos de uma nova versão, possibilitando o registro das versões. A função da classificação dos documentos produzidos pelo Nexo, conforme abordada, a classificação dos documentos dá-se o processo do produto documental e preenche os metadados de documentos produzidos ao Nuxio DM, apesar de exposta a ferramenta que não apresenta um viés arquivístico e proporciona ao usuário os itens hierárquicos de classificação, tais como grupo, subgrupo, classe, subclasse e assim sendo. Cabe ao usuário alterar os campos de sistemas passíveis de alteração na natureza, assunto e pesquisa. O conteúdo é relevante e destaca que o campo de natureza, por, por apresentar a tipologia documental, não necessita totalmente alterado e pode-se neste campo excluir ou incluir tipos documentais que estejam previamente cadastrados no site do sistema. Em relação aos campos de assunto, pesquisa estes equivalem, conforme resultados anteriormente a classe, subclasse e a grupos e subgrupos, respectivamente. Assim, sobre o viés arquivísticas, nestes metadados devem ser alterados para explicitar a classificação documental e, para isso, o usuário deve acessar o módulo gerenciar vocabulários ADMI Center para as páginas iniciais do Nuxio DM. O usuário, ao acessar o ambiente, pode adicionar um vocabulário, modificá-lo e excluí-lo para alterar o campo do assunto, e neste modificar metadados do topic a fim de definir nas classes documental para estabelecer subclasse que deve ser alterado no campo subtopic, que está relacionado com o tópico topic. Da mesma forma que modificou os metadados atribuídos ao assunto, o assunto precisa alterar o campo de pesquisa e, para tanto, deve-se redefinir o vocabulário para contínuo para configurar o grupo documental e alterar o campo country para definir o subgrupo com relação à alteração dos vocabulários de software. Cabe destacar o que se deve, em primeiro momento, excluir os itens nos campos subtopic e country, uma vez que, ao tentar excluir, modificar as informações dos campos topic e continue, o sistema apresenta uma mensagem de informado. Não é possível modificar os vocabulários, pois esses possuem itens vinculados aos mesmos. Concluída a etapa de redefinição dos metadados dos campos assunto e pesquisa,
pode-se examinar a função de classificação documental da ferramenta e assim, após preenchidos os metadados do documento, tem-se uma visão de classificação definida para o documento da aba assunto. E nesse mesmo espaço é possível definir as palavras-chave do documento a fim de auxiliar a ferramenta de busca, além dos metadados dos outros, auxiliar a classificação dos documentos diz a respeito da ordenação, desde as pastas e subpastas criadas no ambiente do workspace, conforme a estrutura das classes, subclasses, grupos e subgrupos. Os documentos previamente definidos. Deste modo, pode-se afirmar que as classificações de documentos softwares atendem aos preceitos arquivísticos, uma vez que permite vincular no momento da produção a classe, a subclasse, grupos no subgrupo e o documento está inserido. Contudo, não é possível vincular toda a hierarquia documental durante a produção dos documentos. A função da variação de documentos do Nuxel é implementar as funções arquivísticas de produção de classificação. O documento Nuxel identifica-se que os processos avaliativos de classificação iniciam-se na produção do documento, o que se difere a outro do fato que é a classificação que dá-se em modo automático, do contrário da avaliação. Em síntese, a avaliação também é implementada para preencher metadados dos documentos e para isso deve-se definir um campo expira em prazo de guarda documental, no tanto no preenchimento de transferir, recolher ou eliminar documentos e é realizado manualmente, apesar de ser um dos campos de identificação do documento produzido no Nuxel. É a data definida para expirar o documento e não indexada pela ferramenta, pois se trata apenas de uma identificação para o usuário e não sendo processada pelo aplicativo. No que tange na análise da avaliação documental, na aplicação da teoria das três idades, da ferramenta que entende-se um processo avaliativo que pode ser aplicado do software. Contudo, ao contrário dos processos de produção e classificação, não é autorizado. O campo existe para contar um prazo de guarda ou arquivamento, não é indexado pelo sistema, sendo utilizado tão somente como item identificado para o usuário. No entanto, este metadado foi utilizado pelos pesquisadores para analisar a variação e concluir-se que no campo do comentário também não é indexado pelo sistema e nem é considerado um campo específico para o processo de avaliativo. Na verdade, este é apenas um campo para o trabalhador colaborativo. Assim, propôs utilizar funcionalidades de recursos de solução, possibilitando auxiliar a variação de documentos produzidos no núcleo sob a ótica arquivística, com o aumento da utilização dos recursos computacionais para a produção, tramitação e uso, avaliação e arquivamento e destinação dos documentos produzidos em meio do eletrônico, se faz necessário estudar as ferramentas que auxiliam a gestão dos mesmos. Assim sendo, a pesquisa de software de SHARE visa aproximar os gestores de documentos de tecnologia da informação e, nesse contexto, as teorias abordadas durante a realização deste estudo, bem como as informações obtidas durante os processos de instalação, aplicação e análise do recurso, das funcionalidades das ferramentas que permitem elaborar um manual de utilização de ferramentas voltadas ao arquivístico, aproximando o TI das ferramentas GED.